Ó, o que eu estou mostrando aqui? Vou ler, né? Divulgação. Haroldo Dutra Dias é juiz de direito, humanista, escritor e palestrante internacional. Estudioso de temas importantes como filosofia, espiritualidade e literatura grega. Doutorando e mestre em neurociências pela Universidade Federal de Minas Gerais, formação em psicologia e biomedicina. É articulista e autor de diversas obras. Tradutor da obra Novo Testamento, editado pela Federação Espírita Brasileira. Autor dos livros Apocalipse, o Evangelho de João, volume 1, o Evangelho de João, volume 2, Despertar e Espiritualidade e Vida. E também as cartas de Paulo. Haroldo Dutra Dias, muito obrigado por estar em Ribeirão. A palavra é sua. Seja bem-vindo. Caras amigas, caros amigos, vocês não sabem a alegria que eu tenho em estar na cidade de Ribeirão Preto. Meus irmãos, falar de Paulo é um desafio, porque a gente acredita que compreendeu Paulo, e na verdade não. Então nós podemos falar do apóstolo Paulo e das suas cartas, olhando para o passado, nas condições que ele teve de viagem, de escrita, de movimentação, no que ele tinha disponível para divulgar um evangelho sem fronteiras, um evangelho sem preconceitos, um evangelho que pudesse penetrar em todos os setores da sociedade, em todos os corações. Mas essa perspectiva, ela é um pouco perigosa, porque Paulo trabalhou há 2000 anos atrás. E os recursos que ele teve e os deslocamentos que ele fez, para nós hoje, parecem triviais. Você circular o mar Mediterrâneo, fazer essas viagens, hoje você faria em 15 dias. Contando com avião, barcos potentes, internet, reuniões online, canal no YouTube. Então, eu gosto bastante de me colocar no tempo do apóstolo Paulo e tentar enxergar com os olhos dele, com os recursos que ele tinha disponível e pensar o que ele fez a partir disso. Porque se Paulo de Tarso estivesse entre nós hoje, nós teríamos 1 bilhão de espíritas no mundo. Porque ele utilizaria todos os recursos possíveis para que o movimento espírita e a divulgação espírita não se transformasse num gueto, num grupinho fechado de pessoas que falam somente para elas. E esse é o grande desafio do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo enxergou que a humanidade é a nossa família. A humanidade é a nossa família. Humanidade. Não importa a etnia, não importa a cor da pele, não importa a orientação sexual, não importa a nacionalidade, não importa a língua. Todos os seres humanos são nossos irmãos, filhos da inteligência suprema, do amor supremo da criação. E toda vez que o apóstolo Paulo se dirigia a alguém, ele falava para o espírito imortal, não para um corpo físico. Talvez
E ele deixa isso claro nas cartas. Na carta aos Coríntios, Paulo fala do homem anímico. Homem anímico. O que é isso? Ou o homem psiché, no grego. É o encarnado. O encarnado. Porque você só tem um CPF, quem tem CPF é encarnado. Desencarnado não tem CPF. Não tem. Você pergunta para o desencarnado assim, qual que é a sua cidade natal? Ele fala, o universo. Qual é a cidade do espírito? Qual é a cidade do espírito? Qual a nacionalidade do espírito imortal? Então, essa distinção sutil e profunda que ele faz na carta aos Coríntios. Há uma consciência imortal. Nós somos filhos do Criador, filhos e filhas do Criador imortais. Já vivemos vidas inúmeras, já circulamos pelos mais diversos lugares do planeta. Alguns de nós talvez estejam até no primeiro degredo, no segundo degredo. E Paulo tinha esse cuidado de não se iludir com as aparências, com aquilo que se apresenta, mas olhar para o Espírito imortal e falar para o Espírito imortal. Esse é um grande desafio. Será que fazemos isso hoje? Será que nós hoje, quando olhamos para uma pessoa, estamos olhando para a idade do corpo dela, para a origem do corpo dela, ou olhamos nos olhos e enxergamos o Espírito imortal em evolução? Há uma poesia do Adelino Fontoura, se chama Jornada, psicografada por Francisco Cândido Xavier e musicada por José Henrique Martiniano. Ele que tem musicados os poemas do Parnaso do Além-Túmulo, especialmente Augusto dos Anjos, que o professor André gravou algumas músicas que ele fez esse arranjo. Então, na poesia Jornada do Adelino Fontoura, ele diz assim: guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e a chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Esse é o nosso destino. E talvez aqui seja o ponto de partida. Paulo inicia a sua fala do final. Porque o final é o propósito, é o objetivo. O final é o ponto de chegada. É o norte. É aquilo que nos orienta. É aquele ponto que eu nunca posso perder de vista. Paulo foi o primeiro daqueles apóstolos a entender que o Evangelho não era um movimento social humano. O Evangelho não poderia ser resumido a um grupo religioso, a um grupo de pessoas, a um conjunto de comunidades, a um movimento de encarnados. Por quê? Porque todo encarnado desencarna. Todo encarnado desencarna. E quando ele desencarna, grande parte das suas construções provisórias mudam de mão. A casa que você financiou, pagou em 30 anos, você não leva. Já percebeu isso?
É, seu Murilo? Não leva. Vocês já viram algum caminhão de mudança acompanhando o velório? Não. Morto não leva nada. Tudo que é do encarnado é provisório, porque é recurso didático para que ele construa por dentro. Então Paulo divisou isso e fez uma pergunta: qual o propósito do Evangelho? Por que o Cristo veio aqui e 3 anos intensamente interagiu e conversou conosco? Qual o objetivo? O que ele tinha em mente? Na linguagem simbólica do tempo, sabe o quê? Nós estamos em jornada para os mundos celestes. Questões 100 a 114 de O Livro dos Espíritos, a escala espírita. Iniciamos simples e ignorantes, princípio inteligente que sequer tem consciência de que existe. Milhões e milhões de anos de evolução para que você chegue à condição do pensamento contínuo e da razão. Depois, centenas de milhares de anos, no primeiro degrau da escala, ou terceira ordem, espíritos imperfeitos. Até que se desenvolve o senso moral, até que consideramos o próximo nosso irmão. Até que o senso moral se desenvolva e nós subimos o próximo degrau. Nos tornamos bons espíritos. Veja, é um espírito inteligente. Espírito inteligente, o mundo está cheio, inclusive fazendo guerra nesse momento. Inclusive fazendo guerra. Então a segunda ordem é bons espíritos. Bons espíritos, porque bondade precisa ser construída. Bondade precisa ser ensinada desde o jardim da infância até o pós-doutorado. E se você não ensinar todo dia, a pessoa esquece. Porque bondade tem que ser treinada. Bons espíritos, até chegarmos à condição de espíritos puros. 112 a 114 do Livro dos Espíritos, Kardec diz assim: chegados a esse grau de aperfeiçoamento, não mais estão sujeitos à encarnação em corpos perecíveis. Já imaginou? Você não morre mais, não desencarna. Você não encarna nem desencarna. Não mais sujeitos a provas, nem a expiações. Realizam a felicidade eterna no seio de Deus. Esse é o objetivo. Então, por que você está encarnado, encarnada, passando por expiações e provas? Qual que é a diferença? Prova é teste. Então, você entendeu que precisava de paciência, que você não tinha paciência. E você falou: eu preciso desenvolver paciência. Eu falei: não tem problema, você vai ter um curso intensivo de paciência. Você vai nascer nessa família aqui. Não é? E aí você faz, aí tem prova de múltipla escolha, tem prova de questão aberta, tem prova oral. Até você aprender a paciência. Até você aprender a paciência. Isso é prova. Na prova tem uma questão, você pode largar a prova. A prova você fala assim: não vou fazer essa prova. Levanta e sai. E tem a reparação. Reparação não. Reparação é diferente. Todos somos livres, felizes e sorridentes na sementeira. Onde a turma chora é na colheita.
Eu nunca vi ninguém chorando quando está semeando. Pode estar semeando vento. Ele só chora quando colhe tempestade. Porque Deus educa nas consequências. Deus não tolhe livre-arbítrio. Mas, Haroldo, o que isso tem a ver com Paulo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que eu posso fazer? Tudo. Tudo. Eu posso sequestrar alguém e provocar uma guerra no Oriente Médio? Pode. Pode. Você não tem livre-arbítrio? Pode. Pode. Me convém? Três encarnações passando apuros, você vai falar assim, onde que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? Esse é o processo educativo. Mas nós não podemos confundir o processo com a chegada. Nós estamos aqui porque pretendemos nos tornar espíritos puros. Puros. Habitantes de um mundo celeste. Esse é o nosso destino. Esse é o nosso fim. Isso é dito nos evangelhos como o reino de Deus. E tem outro nome para dar para isso? Um lugar que você não tem cor. Imagina, você não tem pedra nos rins, porque não tem rim. Você não tem cólica intestinal, porque não tem intestino. Você não tem corpo perecível. Eu estou sentindo que o pessoal não está entusiasmado. Então vou falar para as mulheres. Não tem ruga. Não tem ruga. Você tem a idade que você quiser. Porque o perispírito celeste é plástico. Olha só. Já entusiasmou? Não precisa fazer nenhuma intervenção. Você está sempre... Não tem que fazer escova, nada, já está... É claro, é do jeito que você quer. Já animaram? Essa é a jornada. Essa é a jornada. Você tem o infinito. Gente, não tem cozinha para limpar. Você tem o infinito, mas não tem cozinha. Então, é para isso que o apóstolo Paulo está apontando. É para isso que ele está apontando. Então, ele vai falar do pneuma, do Espírito, da centelha divina que nós somos. Isso é maravilhoso. Eu quero falar um pouco sobre isso, que é um ponto importante das cartas de Paulo. O pneuma. O pneuma é o DNA divino que está em você. Quem explicou isso foi Emmanuel, no capítulo 30 do livro Fonte Viva, capítulo Educa. Na semente minúscula reside o germen do tronco benfeitor. A maior e mais grandiosa e frutífera árvore começou numa semente minúscula. Também o Espírito traz o gene da divindade. Deus está em nós quanto estamos em Deus. Então não tem jeito. Você vai ser bom mesmo sem querer. Sabe por quê? Genética. Genética divina. Você vai ser caridoso. Por quê? Genética. O gene da divindade está em você. Salmo 82, vós sois deuses. A diferença entre nós e o espírito puro é porque nós somos potencialidade, eles já são realização. Nós ainda somos um projeto, eles já são obra pronta, completa e acabada.
O que isso significa? Espíritos imperfeitos como nós. Todo defeito que você tem data de validade. Então você fala assim, pessoa que tem o hábito de comentar sobre a vida alheia. É comentarista de vida alheia. Né? Esse é um defeito. Tem prazo de validade. Vai acabar. Você vai perder esse defeito. Pessoa irritada. Tá vendo assim? Só irrita com tudo. Vai acabar. Tem prazo de validade. Todos os seus... Gente, isso é ótimo. Principalmente quem é casado aqui, é importante ouvir isso. Todos os defeitos do marido, todos os defeitos da esposa vão ser diluídos pelo tempo. Como diz Humberto de Campos, lá no Boa Nova, né? Coloca essa seguinte frase nos lábios de Jesus: até que a esponja do tempo sugue as imperfeições humanas. Olha que coisa linda. Parece quando você está lavando aquela panela, vai passando a bucha assim com um detergente, vai sugando. É isso. Então, a encarnação, a evolução, vai sugando a imperfeição. Sem homo, hein? De repente você está puro no mundo celeste. Esse é o objetivo. Mas porque somos portadores de um gene, eu gostaria de falar sobre isso. Carta aos Coríntios. Carta aos Coríntios, Paulo vai falar sobre a diversidade dos carismas. E aí eu vou pedir uma coisa agora, que eu sei que eu estou falando para espírito imortal. Então tem gente aqui que já foi católico 1.500 anos. 15 encarnações. Alguns aqui já foram evangélicos, 4 encarnações. Tem uma turma aqui que já ficou no Egito 2.000 anos. Na Índia, uns 3.000 anos. Tem de tudo aqui. Tem de tudo. Como não deu certo, hoje é espírita. Se tivesse dado certo, você não estaria nesse sentido, não. Viu? Se você tivesse cumprido direitinho, você era Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, né? Mas as oportunidades sempre se renovam, nós temos a nossa chance agora. Então temos aqui diversas experiências religiosas. Esqueça isso só um pouquinho. Coloca no stand-by. Esqueça tudo que você já ouviu sobre carisma, sobre dom. Esqueça isso. Por favor. Eu vou interpretar esse capítulo 12 da Carta aos Coríntios à luz da doutrina espírita. Paulo diz que o planeta é o corpo do Cristo. Então ele sabia que Jesus era o Cristo planetário. Ele sabia isso. O planeta é o corpo do Cristo. Eu estou usando uma metáfora, é claro, ele está usando uma metáfora. O espírito desse corpo é Jesus. E cada espírito em evolução nesse planeta é uma célula desse corpo. Ele, claro que ele não fala célula, mas ele diz assim: se todo mundo quiser ser o ouvido, quem será os olhos? Se todo mundo quiser ser mão, quem vai ser o pé? Então, num corpo, eu tenho mãos, pés, ouvidos, olhos, boca. Ou se a gente quiser transportar isso para uma linguagem agora do século XXI, eu tenho células com tecidos que formam órgãos.
Então eu tenho as células do fígado, eu tenho as células do rim, eu tenho as células do cérebro. Cada uma desenvolve uma potencialidade e cumpre uma função. O que vai dizer Paulo? O que ele vai dizer? Aliás, ele diz isso lá em Gálatas. Eu plantei, Apolo regou. Por que ele está falando isso? Porque a comunidade cristã estava comparando Paulo e Apolo. Só que o Paulo, Paulo é Paulo. E o Paulo já tinha entendido que você não tem que ser melhor que ninguém. Você não tem que ser maior que ninguém. Você só tem que ser único. Todo tempo em que nós nos comparamos com alguém é tempo perdido, porque você foi criado para ser único. Ou você já encontrou um outro você por aí? Você já encontrou um outro você? Seria insuportável, mas você já encontrou? Idêntico a você? Não existe. Não existe. E nós não somos educados para ser únicos, nós somos educados para imitar. Nós somos educados para copiar os outros. Então vamos raciocinar. Qual a semelhança entre Simão Pedro e João Evangelista? Nenhuma. Os dois são apóstolos. Então nós gastamos 3, 5, 10, 20 mil anos tentando copiar os outros para ser maior e melhor do que o outro. Aí você chega falido no mundo espiritual, o seu orientador da sua evolução espiritual, todos temos, não é o espírito protetor, não. São aqueles espíritos puros que dirigem sua evolução espiritual. Eles chegam e falam assim: minha filha, quem é que você copiou dessa vez? Encontrei lá. Nossa, mas ela era fantástica. Fantástica. Você vê a elegância dela? Minha filha, quando que você vai ter um tempo para ser você? Para ser única, para ser original. Você é original, não tem cópia. Que dia que você vai dedicar a ser você? Seja único, não seja o maior. Por isso Jesus diz: aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Não se compare. Você tem que ser único. Aí Paulo escreve: diversidade dos carismas. Por quê? Você é único. Você tem um dom único. Mas como que é isso? O que é um dom? É uma dádiva. Como você é único, você foi criado, eu não sei como, eu não sou Deus. Essas coisas a gente não sabe. E se alguém disser para você que sabe, então a gente tem duas inteligências supremas: Deus e essa pessoa. Não é? Não sabemos. Então Paulo diz que você é você. Por isso que, vou propor aqui, quem quer trocar o seu filho por um outro? Eu tenho um outro filho aqui, quer trocar? Não, você não troca. Por quê? Porque quando você ama uma pessoa, você ama aquilo que é único nela. Não tem ninguém no mundo que tenha aquilo que é único. Por isso você ama a pessoa. Por isso que você ama uma pessoa. Não dá para substituir. Dá para substituir? Acho que eu vou trocar de mãe. Isso aqui. Né? Não tem jeito.
Então, cada espírito tem um conjunto de potencialidades. Um dom. Dom em grego é charis. Charis, daí vem caridade. Charis. Olha isso. Deus te deu uma potencialidade para ser útil no universo. E você só vai se sentir feliz, você só vai se sentir realizado quando você colocar o seu dom a serviço da humanidade. Qual que é o nome disso? Carisma. 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 Então, carisma é... Você olha e fala assim, gente, qual que é o carisma do meu filho? O carisma dele, ele é isso. Se ele colocar esse dom aqui para servir, ele vai se sentir realizado. Ele vai se sentir pleno. E a vida vai se abrir, porque quando você encontra o seu carisma, a vida se abre. A vida se abre. Se abre. Para você. As coisas começam a encaixar. Por quê? Porque você está no caminho da manifestação do seu carisma. Agora é o seguinte. Qual que é o nosso problema? Ai, meu carisma, não gostei desse carisma. Não, eu quero do Haroldo. Ou então, sabe o que a gente faz? Gente, acabou esse negócio de carisma. Ninguém aqui nessa casa espírita vai cantar. Ninguém vai trabalhar com arte espírita. É todo mundo fazendo palestra. Aí o corpo inteiro virou boca. Se o corpo inteiro vira boca, quem que vai fazer o papel dos pés? Quem? Porque tem... Eu vou dar um exemplo, senão fica muito filosófico. 15 anos de idade eu chego, Grupo Espírita Loreto Flores, bairro Santa Inês, Belo Horizonte. Eu chego no grupo, tinha um senhor, Onofre, marceneiro, praticamente analfabeto. Vivia de marcenaria. Esse senhorzinho foi a pessoa nessa encarnação que pela primeira vez, nessa encarnação, me deu a palavra para falar do Evangelho na reunião dele. Sabe por quê? Ele trabalhava o dia inteiro. E eu visitei a marcenaria dele, a esposa, conheci o filho estudou comigo um tempo, apesar de que ele estava um pouquinho no Cefet, ele estava um pouquinho adiante. Eu fui lá visitar a marcenaria, porque ele era... Qual que era o carisma dele? Cura. Era médium de cura. Atendia as pessoas, conversava. Gente, praticamente analfabeto. E aí ele dirigiu uma reunião que era comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí chega aquele menino, 15 anos, na reunião lotada, né? 5 encarnados, 200 desencarnados. E abre o Evangelho, ele faz um comentáriozinho, aí um fala, meu filho, você que está estudando, né? Faz um comentário. Não, mas eu estou... Não, faz um comentário. Aí fiz um comentário, ele ficou olhando. Próxima reunião. Ele já pediu.
olha, hoje você vai, 10 minutinhos você vai comentar pra gente, viu? A passagem. 6 meses depois, ele chegou para mim e falou assim: meu filho, meu dom é de atender as pessoas que estão sofrendo. Então, a partir de agora, você vai coordenar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Percebeu? Porque não era o carisma dele. Isso é sabedoria, gente. Você tem que ser uma alma grandiosa para fazer isso. Você tem que ser uma alma grandiosa para fazer isso. Não é qualquer espírito arrogante, orgulhoso, egoísta e vaidoso que faz isso. Porque geralmente o orgulhoso, vaidoso, egoísta e arrogante, ele quer tudo, ele quer fazer tudo. Todo mundo trabalha para ele. O que você faz? Faz palestra. E quem coordena? Eu. E quem dirige a reunião? Eu também. E quem organiza o evento? Eu também. Mas e os alimentos da cozinha aqui? Eu coordeno também. É Deus. O supremo dispensador de todos os dons é o indivíduo. É Deus e ele. Perceberam? Paulo fala sobre isso. Então ele diz assim: saiba qual que é o seu carisma. Porque quando você descobre o seu dom, você descobriu como você serve à humanidade. Olha só. Olha só. A encarnação também possui outro fim. O de colocar o espírito em condições de exercer a parte que lhe toca na criação. Livro dos Espíritos. Qual que é a parte que te toca na criação? Fazer tudo? Então você é Deus. Deus aposentou, você vai assumir o lugar. É você agora. A inteligência suprema. O amor supremo da criação. Perceberam? Então, cada um de nós tem um lugar no universo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu disse a verdade quando vos disse: vou preparar-vos um lugar. Qual lugar? O seu. O seu. E o seu lugar ninguém assume. Porque você foi talhado. Você tem a genética. É o seu carisma. Isso é o carisma de Coríntios. Quando você encontra o seu carisma, o que você faz? Caridade. É a mesma palavra, gente. Haris. Haris é carisma. Haris, caridade. Caridade é quando você coloca o seu dom a serviço do outro. Qual que é o seu dom? Tem gente que tem o dom de cuidar. É o dom da pessoa. Então chega alguém, ele olha e fala assim: você está com sede. Vem cá. É o dom de cuidar. É o dom da pessoa. É o dom da pessoa. Tem outros que têm o dom de falar. Fala. Não para de falar. Eu já não me aguento ouvir falar. Porque eu tenho que ouvir todas as minhas palestras. Então, cada um tem seu carisma. Mas nós fazemos parte de um corpo. Então, se você não entendeu a importância do carisma do outro, você não entendeu a importância do seu carisma. Por quê? Porque carismas semelhantes se encontram. Células do fígado vão ficar juntinhas. Células de cérebro vão ficar juntas. Células de mãos vão ficar juntas. Perceberam? É o corpo do Cristo.
Carta aos Coríntios. Está escrita há 2000 anos e nós, movimento espírita, nunca estudamos isso. Por isso Emmanuel disse para o Chico: estude as cartas de Paulo. Estude as cartas do convertido. Está lá. Mas aí, o que pode acontecer? O que pode acontecer? Você fala assim: não, descobri meu carisma, já encontrei meu grupo, que as pessoas têm um carisma parecido com o meu, não é igual, mas é parecido, já me juntei, e é claro, nós somos melhores que os outros. O carisma do meu grupo é muito maior. Aí qual que é o próximo capítulo? Capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. O amor é superior ao carisma. Por quê? Porque o amor é um dom universal. Todos receberam igualmente. Igualmente. Então, eu sempre digo, veja, gente, Organização Mundial da Saúde, dados consolidados, março de 2023. Dos 8 bilhões de habitantes, 1 bilhão de pessoas têm algum transtorno mental. Nós temos hoje 350 milhões de deprimidos. Quase 300 milhões de ansiosos. E eu nem vou falar uma coisa. Em cada 4 pessoas, uma tem distúrbio do sono. Não consegue dormir ou dorme mal. Então, nós temos que dizer uma coisa. Você foi feito para amar. Se você não estiver amando, você vai adoecer. Você vai adoecer. É igual panela de pressão. Não tem uma válvulazinha para sair a pressão? Você também. Você está produzindo amor. Você tem necessidade de amar. Você foi construído para ser generoso. Se você tamponar isso, a panela de pressão explode. Você adoece. Você adoece. Suicídio. E vários transtornos. Por quê? Porque você não está se permitindo ser generoso, generosa, amar, doar, ajudar, auxiliar, promover. Ou, vamos falar do jeitinho que está no Livro dos Espíritos, benevolência para com todos. Mas o indivíduo é do Hamas. Benevolência para com todos. Mas ele não torce para o meu time. Benevolência para com todos. Mas ele não é da minha casa espírita, ele é da casa espírita adversária. Tem isso, sabia? A casa espírita adversária. Porque tem uma competição, né? Eu falei, mas ele não é da minha casa espírita, ele é da casa espírita adversária. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições, porque a imperfeição tem prazo de validade e o tempo vai sugar todas as imperfeições. Então você tem que ter paciência, tem que ser indulgente. Você olha assim e fala: quanto tempo vai durar esse defeito? Não é? Perdão das ofensas. Por quê? Porque nós somos porcos espinhos relacionando. Porco espinho. Você é cheio de espinho. E o outro também. Quando você chega muito perto, principalmente de casamento, você não sabe quem está espetando quem. Já viu isso? Então, como nós somos porcos espinhos, nós não conseguimos nos relacionar sem ferir. Quanto mais intimidade você tem com uma pessoa, mais você fere ela.
É típico, é espírito imperfeito, é a característica do espírito imperfeito. Está indo tudo bem, aí ele faz um comentário. Não é? Não é assim? Quer ver? Por exemplo, marido. A esposa ficou 2 horas fazendo aquela unha. Demorou 1 mês para achar o salão. Aí fez uma escova nova. Ela entra em casa, ele nem vê. Aí ela pergunta, bem, você está vendo alguma coisa diferente? Você comprou esse vestido do cartão, né? Perceberam? É um ferido. Então, como nós somos espíritos imperfeitos, se você quiser se relacionar, você tem que aprender a perdoar. Senão você não relaciona com ninguém. Se você não aprender a perdoar, você se isola, se torna um náufrago e adoece. Porque a gente precisa interagir. O amor é o alimento das almas. Se você não se relaciona, você fica anêmico espiritual. O que é o anêmico espiritual? Depois ele tem que fazer dieta do amor. O amor é o alimento das almas. Quem não se alimenta de amor fica anêmico. Então Paulo fala do carisma e fala do amor. Isso é grandioso. Porque você encarnou com... Gente, não vamos complicar. Você encarnou para aperfeiçoar o seu carisma e para dar um passo na direção do mundo celeste. Só isso. Se você está fazendo outra coisa, não vai ficar bom para você. Não vai ficar bom. Porque você está andando na direção errada. Na direção errada. Então, tem uma figura emblemática, vou dizer isso aqui. Como que você descobre o seu carisma? Tudo que aconteceu na sua vida, tudo que você passou na sua vida é uma pecinha do quebra-cabeça. Tudo que aconteceu com você é uma pecinha, você tem que juntar tudo isso para você descobrir qual que é o seu carisma. Na hora que você descobrir, o mar vermelho se abre. Você começa a trilhar. Onde que está simbolizado isso? E Emmanuel comenta. O cego de Jericó. O cego de Jericó está à beira do caminho. Se ele está à beira do caminho, ele desistiu de caminhar. Desistiu de caminhar. E está cheio de espírito assim, encarnado. Desistiu. Falou, e aí, vamos? Não, que tá bom. Já aposentei. O negócio de evolução é muito complicado. Eu agora não quero saber de evolução. Eu quero saber de estagnação. Está à beira, à margem do caminho. Quando você está à margem do caminho, você se torna mendigo. Mendigo espiritual. Você deixa de ser criatura de Deus, portador do gene divino e passa a mendigar. Mendigar a atenção dos outros, mendigar prêmio, reconhecimento, aplauso. Você vira um cego mendigo. O cego de Jericó. Tá forte, né? Emmanuel, sou eu. Ele que fala. E o cego de Jericó fica gritando. Ai, meu Deus, me ajuda, me dá atenção. Eu quero ser visto. Você fica mendigando. E aí passa Jesus. E não é que esse cego consegue. Chega diante de Jesus. Ele não vê Jesus. Isso é simbólico. Porque hoje, aqui, você pode estar diante de Jesus, mas você não está vendo Ele. Porque essa palestra aqui pode ser o elemento que vai mudar a sua vida.
Não por mim, porque eu sou só instrumento. Então você pode estar diante de Jesus e não estar enxergando ele. Eu vou dar um exemplo, só para parar um pouquinho. Madre Teresa de Calcutá. O Papa foi lá, queria dar uma condecoração para ela. Marcou, Madre, o Papa, 8h30. É o Papa. A senhora chega. 9h a Madre chegou. O bispo já estava, Madre, pelo amor de Deus, a senhora me achou o Papa esperando meia hora. O que aconteceu, Madre? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ele falou, olha, eu vinha pelo caminho e tinha um mendigo. E aí eu pedi para parar, para poder ajudar ele, dar um alimento, uma coisa. O bispo falou assim, ô Madre, mas o Papa estava te esperando. Ela falou assim, bispo, mas eu encontrei Jesus primeiro. Aí o bispo falou, Madre, não tem jeito. Tá certo, tem que dar atenção primeiro para Jesus, né? Ele falar o quê? Quando fizeres a um desses pequeninos, a mim o fazeis. Por quê? Porque o corpo é do Cristo. Cada espírito que está aqui é uma célula. Está sob a condução dele. Então, quando você ajuda alguém, Jesus dá um sorrisão. Não é? Eu falei, não, encontrei Jesus primeiro. O Papa pode esperar. Acho que até o Papa compreendeu. Percebeu? Então, você está diante de Jesus, mas você não vê. Você acha que não é Jesus. É o cego. Só que olha que interessante. Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? O que você quer? Pensa nisso. Jesus aqui agora, você fala, és tu? Você que é Jesus? E ele te perguntar, o que queres que eu te faça? O que você quer? Olha o que esse cego pediu. Senhor, que eu veja. Parece óbvio, mas não. Porque ele era mendigo, ele podia falar assim, Senhor, bota uma casinha assim, 4 cômodos, 3 suítes, bastante alimento, para eu não ter que ficar mais mendigando, umas roupinhas novas, né, que eu só tenho uma. Inclusive tinha uma capa de frio, já tirei essa capa para poder sair correndo. Não dá para dar uma facilitada assim, não, na minha vida? Não. Senhor, que eu veja. Então, nós estamos aqui, muitas vezes, na presente encarnação, sem enxergar, porque você é único. Sabe por que não está enxergando? Porque tem 50, 60 anos que você está se comparando. Você está aqui, você não sabe qual que é o seu carisma. Você não sabe qual que é o seu dom. Você não sabe. Como você não sabe qual é o seu dom, muitas vezes você não sabe servir no seu lugar. Você não sabe qual que é o seu lugar de servir. E como você não está no fluxo da evolução, no fluxo do doar e receber, doar e receber. Como você não está nesse fluxo, você se torna mendigo espiritual. Tá bom, eu vou contar uma história que vai ilustrar isso. Teve uma vez que eu estava sentindo
uma série de atividades, estava me sentindo cansado, e tinha alguma coisa estranha. Alguma coisa estranha. E eu percebi que aquilo não era orgânico, era alguma coisa espiritual. E aí tinha uns amigos de um grupo, um tratamento espiritual muito bom, um grupo muito discreto, pequeno, grupo anônimo, que eu não vou nem falar aqui para ele continuar anônimo. Os amigos falaram, vamos lá, vamos por aí lá, vamos fazer um atendimento. Te marca, uma coisa discreta. Fui num domingo de manhã, anonimamente, fui lá fazer o trabalho. Meus médicos, veio uma psicofonia, o Espírito se manifestou, falou assim, fala, meu filho, o que está acontecendo? Está acontecendo isso. Ele falou, meu filho, por que você está aqui mendigando? Eu olhei assim e falei, esse é o obsessor ou é o benfeitor? Meu filho, por que você está aqui mendigando? Você está passando por isso sem necessidade. Sem necessidade. Então, a primeira coisa, você precisa ficar atento. Olha o que ele diz. Vigia sobre o seu dom. Porque quem não planta quer destruir a lavoura do outro. É bom, os espíritos superiores são ótimos, né? Não é verdade? A pessoa fala assim, ela não, na frente da casa dela não tem uma flor. Aí ela olha para frente da sua casa. Só, vou arrancar essas flores. Vou arrancar aqui umas 10 que eu vou fazer um buquê. Não é assim? Quem não planta, destrói a lavoura do outro. Então você tem que proteger. Você tem que proteger sua lavoura. Sua lavoura é sua família, sua relação afetiva, seu trabalho, seu dom, sua tarefa. Percebe? Aí eu já tomei um susto. Proteger a lavoura, meu filho. Aí vem a melhor. Vocês estão achando que essa foi a pior? Aí chega assim, meu filho, e quem tem lavoura não passa fome, não. Estava falando espiritualmente, você está entendendo? O que você está fazendo aqui com fome? Esse é o tratamento. Você abre os seus olhos, viu? Você abre os seus olhos. Nós vamos te ajudar dessa vez. Da próxima não vamos te ajudar, não. Desse jeito, 2 puxão de orelha. Protege a sua lavoura. Quem tem lavoura não passa fome. Porque foi o que aconteceu com o cego de Jericó. E o Paulo entendeu isso. Por isso que ele escreve assim, digno é o operário do seu salário. Gente, ele não está falando de trabalho. Ele não está falando de trabalho de encarnado. Claro que não, ele está falando do espírito imortal. Ele está falando do espírito imortal. Se você está agindo no seu dom, se você está servindo a humanidade, as dádivas virão. Eu não estou falando facilidade, estou falando dádiva. Eu tinha o seu Leão Zálio lá em Belo Horizonte, que era fantástico. Leão Zálio era fantástico. Ele disse, nossa, seu Leão, mas isso é muito difícil. Difícil não, meu filho, trabalhoso. Eu achava maravilhoso. Ele falou, mas seu Leão, isso é difícil. Não tem nada difícil, é trabalhoso. É verdade. É difícil ou é trabalhoso? Dá trabalho. Dá trabalho.
É igual uma amiga, lá em Uberaba, os filhos já estavam assim, quase chegando na adolescência, aí ela estava na atividade e falou assim, Chico, infelizmente, eu vou ter que sair aqui agora da tarefa, porque tem que ir lá cuidar dos meninos. O Chico pegou na mão dela e falou assim, minha filha, por que esse lamento? Foi você que escolheu ter filho. Foi você que escolheu, minha filha. Honra a tua escolha. Vai lá agora e serve com amor. Você que escolheu. Perceberam? Porque o nosso problema é o seguinte, a gente quer ter livre-arbítrio, mas só quer escolher. Percebe? Então você fala assim, agora eu vou escolher ter 3 filhos. E agora eu não quero mais ter filho. Vou matar esses meninos. É isso? Não é? Agora eu quero casar. Passa um tempo, agora eu vou picar esse marido em um pedaço. Uma esposa, né? Perceberam? Então, a gente só quer escolher. Só quer plantar? A vida não funciona assim. A vida não funciona assim. Então você é livre, 100% livre. 100% livre. Livre. Para cometer, inclusive, atrocidades. Só que tem um detalhe. Não tem ninguém livre na colheita. Então, na sementeira é livre-arbítrio, na colheita é lei divina. Aí na colheita todo mundo está triste, revoltado, Deus não gosta de mim, me castigou, esqueceu de mim. E aí a espiritualidade olha e fala assim, mas filho, você que plantou. Você que plantou. E nós ainda estamos te ajudando. Se você tivesse que escolher sozinho. Não é? É assim. A espiritualidade chega e fala assim, filho, você plantou tanto limão que dá para abastecer Ribeirão Preto por 3 encarnações de azedume. Nós vamos dar um jeito aqui de distribuir esses limões. Vamos fazer alguma limonada aqui. Vamos fazer alguma coisa aqui, porque não tem como. Né? Você não só errou, mas você errou com muita convicção. Percebeu? O problema não é errar, é quando você está convicto demais no erro. Você está tão convicto que você erra por muito tempo. Isso é ruim. Esse é o Paulo. É com esse evangelho que Paulo vai para o mundo. Então, importa se alguém é judeu? Pensa comigo. Se eu te digo assim, você é um espírito imortal caminhando na direção de um mundo celeste. Aí você fala assim, mas eu sou mineiro. O que isso tem a ver, criatura? O que isso tem a ver? Pega uns pão de queijo e um queijo e vai para a jornada. Mas eu sou gaúcho, leva um chimarrão. Você não é gaúcho, você está gaúcho. Por pouco tempo, inclusive. Porque a encarnação é um sopro. Perceberam? Quando Paulo entendeu isso, ele disse assim, eu ficar aqui em Jerusalém falando só para um grupinho de pessoas? Eu vou ficar aqui. Lá em Minas Gerais tem uns ditados, né? A gente fala assim, dando milho para galinha gorda. Né? É porque você pega aquele milho maravilhoso, joga, a galinha olha para você assim. Está alimentada. Nem dá bola. É igual a Tífera, minha cachorrinha. Quando ela está com fome, é impressionante. Gente, eu estou deitado na cama. 6 horas da manhã, tenho que ir para a faculdade.
A hora que eu faço assim, ela levanta a cabecinha. Eu saio, vou para a cozinha, ela vem atrás. Está com fome. E aí é o seguinte, eu às vezes tenho a impressão de que ela tem características humanas. Ela tem certeza que ela é um ser humano. Quem tem dúvida sou eu, ela tem certeza. Então chega na cozinha, o café primeiro é o dela. Tem que fazer o café dela. É exigente. Né? Aí prepara a comida, ela come. Quando ela não está com fome, eu levanto, ela só faz assim. Eu ponho a comida, ela olha. O Paulo percebeu isso. Então chegava para aqueles religiosos vaidosos e falava assim, está aqui o Evangelho do Cristo. Aí ele foi para os gentios. Falava assim, escuta, nós somos espíritos imortais, temos um carisma. Aí tinha gente chorando, falando, meu Deus, fala isso para a gente. Vem cá, fica na minha casa, conta mais sobre isso, entendeu? Percebeu? E ele saiu para o mundo, levando uma mensagem para espíritos. Espíritos imortais, imortais, imortais. Ele falava para imortais. Para imortais. E por isso o Evangelho ganhou a força que ganhou. E ele deixou essas cartas e tocou o coração das pessoas. Porque elas chegavam, gente. Você chega em Corinto, você chega em Roma, você chega na Síria. Você acha que essas pessoas que o Paulo encontrava, elas tinham os mesmos hábitos alimentares? Você acha que ele chegava lá na Síria e falava assim, tem pão de queijo aí com queijo Minas? Não tinha. As roupas eram diferentes, os costumes, a comida. Mas lá em Jerusalém, o pessoal estava preocupado com a roupa que as pessoas vestem. É uma história triste com Gandhi, né? Ele foi chamado para um evento religioso. Gandhi, um dos maiores líderes hindus pacifistas do mundo, ele foi vestido de quê? De hindu, né? Não é? Foi de hindu. Chegaram lá e falaram, não, você não pode entrar com essa roupa. Aí ele falou assim, eles querem receber o homem ou a roupa? Perceberam? Então Paulo compreendeu que o Evangelho é para o mundo, não para um grupo. Que eu não posso uniformizar as pessoas, porque cada um tem um carisma. Que eu preciso estimular cada pessoa para que cada pessoa encontre o seu lugar. Cada pessoa encontre o seu lugar. E que eu nunca posso perder o senso de jornada. Gente, nunca vamos perder o senso de jornada. Nós estamos na jornada. Por isso que ele diz assim, eu cumpri a minha carreira. A carreira de corrida mesmo. O percurso. Seria bom traduzir assim, eu finalizei minha maratona. Eu cumpri minha jornada, eu lutei o bom combate. O que é o bom combate? O bom combate é quando você está preocupado com as suas imperfeições, não com a imperfeição do outro. Porque quando você está preocupado com a imperfeição do outro, você está brigando com o outro. O bom combate é quando você está purificando as suas imperfeições.
Né? Então tem um amigo muito engraçado que ele diz assim: nós temos que fazer uma campanha a favor da vida. Cada um cuida da sua. Campanha a favor da vida. Então você está empenhado num combate que é tornar-se melhor. Mas o que a gente prefere? Ser gerente da evolução do outro. Fulano, e essa imperfeição sua aí? Vai melhorar quando? Não é? Você está gerenciando. Gerenciando a imperfeição do outro. Esse é um mau combate. Esse é um mau combate. O bom combate é outro. A carreira. Porque nós estamos nessa jornada. E nessa jornada, gente, é o seguinte: interessa para você em que posição da jornada o outro está? Não. O que interessa? Nada. Isso não vai te beneficiar. Interessa em que ponto da sua jornada você está. Mas tem um detalhe, isso não está nas cartas diretamente, explicitamente, mas está no Paulo Estevam. E ele fala isso para João Marcos. Mas entenda uma coisa: a evolução se dá por fileira. Todos devem chegar bem. Mas quem se afasta tem que chegar bem por conta própria. Então como é que é a fileira? Eu dou a mão para quem está em cima e dou a outra mão para quem está embaixo. É assim. Eu tive um sonho uma vez. É sonho. Então, comecei a conversar. Eu não vi o espírito. Eu sei que ele estava sentado do meu lado. Eu falei: poxa, mas eu tenho que corrigir isso no meu filho? Isso dá um trabalho. Ele é teimoso. E não sei, estava reclamando. Um pai reclamando do filho. E aí o espírito virou para mim e falou assim: pois é, meu filho. Perceberam? Às vezes você está assim: gente, eu não entendo essa criatura. Ela não compreende. Será que ela vai ficar 1000 anos assim? Aí o seu benfeitor espiritual está assim: vai. Se for igualzinho a você, vai demorar mais. Mas, se for teimoso, teimosa, igual do seu tipo, vai ser longo. Vai ser longo. Quinto varro, contaciano do Ave Cristo. Quinto varro. Carro lá no ano 250 para tentar apresentar essa proposta do Evangelho. Esse espírito, só agora, na última encarnação dele, se rendeu. Só na última, Arnaldo Rocha. E eu convivi com ele. Interessante. Eu estava na União Espírita Mineira e foi o meu primeiro livro. Eu estava autografando e ele fez questão de ficar do lado, né? E ele, do jeitão dele, era o mesmo jeito do Tassiano lá. Por quê? É a característica do espírito. É o seu carisma. Então estava do lado, a pessoa vinha, dava autógrafo, e ele: Jesus te abençoa. Jesus te abençoa. O Honório passou e falou assim: eita, demorou quase 2000 anos para esse homem falar Jesus. Maravilhoso, não é? Maravilhoso.
Então, é assim, gente. É assim. Não podemos ter precipitação. Tenha a paciência a sua obra perfeita. Isso é Paulo. Tenha a paciência a sua obra perfeita. Por quê? Quem não tem paciência não termina nada. Ou termina tudo. Não é? Duplo sentido aí, porque ele não completa. Quem não tem paciência deixa tudo aberto, tudo pela metade. Uma obra acabada tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Porque demora, as coisas vão amadurecendo, vão acontecendo, até que se concretizam e você realiza. Só quem tem paciência colhe os frutos saborosos do seu esforço. Só quem tem paciência. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Bom, então, se você esquecer tudo que foi dito aqui, porque eu fiz uma miscelânea de carta de Paulo, peguei um tanto de coisa, mas é importante, se você esquecer tudo, eu quero que você lembre só de uma coisinha. Hashtag, sabe o que é? Hashtag é aquele joguinho da velha. Assim, hashtag, você coloca. Hashtag partiu Mundo Celeste. Eu te vejo lá. Obrigado.